pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e amados romeiros de São Joaquim do Monte, também de Bezerros, que estão aqui, os meus ex-paroquianos acompanhando, obrigado pela presença, sempre fraterna e carinhosa dos bezerrenses. Reverendíssimo Padre Leonardo Bezerra, zelosíssimo pastor desta paróquia de São Joaquim do Monte, e também sensível e atencioso para com a romaria, para com a devoção e a religiosidade popular desta tão importante e fecunda paróquia. Caros romeiros, de perto e de longe, e os que rezam conosco através da internet, pela página evangelizadora do Conde Luiz Antônio, pela Sercom, da paróquia de São Joaquim, e de tantos outros, também do Padre Leonardo, e de tantos outros que compartilham este momento de fé. São Joaquim do Monte, terra da romaria, terra de fé, terra de um povo piedoso e devoto do Frei Damião. Hoje, estar aqui para mim, tendo o Padre Leonardo, meu sobrinho, como vosso pároco, é de grande alegria. A minha paróquia está celebrando 180 anos no próximo dia 2, e nós estamos num tríduo. Mas eu fiz questão de pedir que um filho padre lá de São Caetano celebrasse, o Padre Wagner Caetano, para que eu pudesse estar aqui e atender o convite do meu querido sobrinho, Padre Leonardo, para inaugurar esta experiência nova que ele propôs ao seu povo, à sua paróquia, de realizar a romaria a cada último dia do mês, aqui no santuário à noite. E parece que vocês atenderam com solicitude pastoral, humildade, bondade e piedade, porque um grande número de fiéis hoje subiu ao monte para rezar aos pés de Frei Damião. Parabéns. Uma saudação muito respeitosa e fraterna ao excelentíssimo senhor prefeito do município, Eduardo Lins, está ali. Obrigado pela presença e pela participação, mas também pelo incentivo que este município dá às iniciativas deste santuário da romaria, que é tão importante, pois engrandece não somente a Igreja Católica e a paróquia, mas o município de São Joaquim do Monte. Tem seu nome elevado, sua história e sua cultura, através desse centro de religiosidade e de turismo religioso que tende a crescer cada vez mais aqui em São Joaquim. Então, parabéns e gratidão ao senhor prefeito por todas as iniciativas de parceria, de comunhão, de serviço a este santuário que é do povo de Deus de São Joaquim do Monte. Amados e queridos, estamos na 5ª semana da Páscoa. Jesus ressuscitou e vivo está entre nós. O salmo de hoje disse assim, é o Salmo 144. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Se olharmos todos para o andor da Mãe das Dores, por trás da Mãe das Dores, ao meio está Frei Damião, a primeira devoção deste povo, ladeado de 2 grandes amigos de Cristo, como ele, grandes evangelizadores, Padre Cícero e Padre Ibiapina. Na introdução eu já lhes falava sobre a importância desses 3 grandes homens. Eles são amados pelo povo porque cuidaram do povo. Eles são padrinhos dos romeiros porque na sua fala, no seu testemunho, nos seus escritos, no seu pastoreio, o povo via Jesus. A sensibilidade do grande sacerdote Padre Ibiapina, que era um homem muito culto, muito intelectual, jurista, conhecedor da lei, como advogado, como jurista, conhecedor de tudo aquilo que ele poderia tornar um homem muito eloquente ou próspero no meio acadêmico de seu meio intelectual, que era um homem doutor, um homem sábio, um homem que poderia ter acumulado tantas riquezas materiais nesse mundo, mas ele deixou tudo, encantado por Jesus, pelo Evangelho, para ir pregar a boa nova. Por isso se tornou amigo de Jesus.
Vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. O que fizeram Padre Biapina, Frei Damião e Padre Cícero, se não anunciar o reino de Deus glorioso, que é um reino de glória que leva para o céu? A primeira leitura ainda continua mostrando a saga dos apóstolos no início da igreja primitiva, em que prenderam a Paulo. Vimos esses últimos dias a história de Saulo, que se torna Paulo, que era perseguidor da igreja e que torna-se agora um anunciador e um defensor da igreja. Mas esses dias, se vocês perceberam, quando Saulo cai do cavalo a caminho de Damasco, na sua conversão, Jesus lhe aparece e chama-o pelo nome, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és? Sou Jesus a quem persegues. E aí Saulo poderia ter dito uma palavra clara: não, Senhor, eu não te persigo, eu persigo os cristãos, eu persigo os apóstolos, eu persigo a igreja. Mas Jesus não disse: tu persegues a igreja, tu persegues os apóstolos, tu persegues os cristãos. Não, ele disse: persegues a mim. Porque quem persegue a igreja, persegue ao próprio Jesus. Jesus se identifica com a sua igreja, com os seus ministros e com o seu povo, de modo que o povo de Deus aqui reunido seja sempre atento a esta questão de nunca, jamais falar mal de sua igreja. Quando tiver alguma coisa que você acha que está troncho, errado, que pode ser consertado, vá com humildade, com silêncio, chame o responsável, converse, dialogue, faça a correção fraterna, mas nunca fale e nem admita que ninguém fale mal da igreja, porque ela é o corpo santo de Cristo. E por ela tantos homens deram a vida, como Paulo, que foi preso, que depois teve sua cabeça decapitada por causa do Evangelho. E santos, Padre Cícero, principalmente Padre Cícero, também sofreu muito, também muito foi perseguido. Mas ele mesmo dizia: um dia a igreja me fará justiça e será a igreja que vai reconhecer tudo o que fiz na minha vida sacerdotal. E em tudo ele obedeceu à igreja e foi um grande sacerdote. Frei Damião, o grande confessor, o santinho do Nordeste, que somente com o seu olhar, com o seu andar, com a sua fragilidade, com a sua voz rouca, as pessoas não precisavam nem entender as palavras, das vezes com sotaque difícil italiano, mas só de olhar para ele, sentiam quanto amor ele teve para com os romeiros, quanto amor ele teve para com o Padre Cícero, quanto amor ele teve para com a Mãe das Dores. Em quantos momentos de ouvindo, aconselhando, ele estremecia quando um pecador estava imerso no seu pecado e não mais se lembrava de Deus e não mais tinha tempo para Deus. Ele gritava, mas não era no sentido de um grito de quem quer humilhar ou de quem quer castigar quem estava apresentando o pecado, mas era de conhecer e de saber que aquele pecado levava à morte e aquele fiel podia ir para o inferno. Por isso ele dizia às vezes alto: pode não, não pode, não pode, pode não, não pode. E as pessoas sem entender, às vezes quem ouvia, por que ele está dizendo, por que ele estava brigando? Era aconselhando, era a forma de um filho, de um pai deitar pelo filho que se perde. Eu duvido a todos vocês que são pais, todos, e mães, vendo um filho num perigo, se não dá um grito por ele, dizendo: não vá, não pode, aí não pode. Não é assim que a mãe educa o filhinho? Não é assim que o pai educa o filho? Não pode, não deve, vai cair, vai se machucar, ei rapaz, e grita, não é? Frei Damião fazia assim para proteger os seus filhinhos, para proteger os seus filhinhos. E nós todos devemos aprender dele os seus conselhos e dizer: bondoso Frei Damião, continue do céu olhando para o sertanejo, para o homem pobre, para a mulher pobre, para os pequeninos, interceda por nós no céu. Como ele dizia: se o Senhor me conceder e me merecer, tiver o merecimento de ir para o céu, lá rogarei por vocês. Padre Cícero também disse isso. Padre Biapina também com sua vida traduziu isso. Então, povo de Deus, querido Padre Leonardo, concluo esta homilia de incentivo, mais uma vez parabenizando a São Joaquim do Monte,
por este espaço, por esta romaria, por todo mês, no dia último do mês, recordado de Frei Damião, com o seu chapéu de palha, com a sua velinha na mão, que é a vela do batismo, que é a vela da fé, que é a vela da luz, mas também que é a vela de Frei Damião, mas também que é a vela da nossa santa religião. Jesus é luz. Aonde não tem vela, não tem luz. Aonde tem vela, tem a luz. Brilhe a vossa luz. Ninguém acende um candeeiro para esconder, mas para fazer brilhar. Que esta vela, que vocês atenderam ao pedido do Padre Leonardo de vir numa profissão luminosa, foi tão bonito. Muitas velas já se acabaram, já se consumiram, porque houve a procissão e vocês acenderam mais cedo, e houve um acidente no caminho, vindo para cá. Passei quase meia hora ali em Camusim de São Félix, bem pertinho de Camusim, mas ficou tudo interditado, não conseguia passar. E eu, meu Deus, comecei ali, já próximo, houve morte, porque o carro do ML estava lá, não sei dizer quem, como, quantos, mas rezei, e quero nesta missa colocar a alma daquela pessoa que morreu, não sei nem o nome, não sabemos quem é, mas vamos rezar, porque por certo, muitas famílias já estão com o coração dilacerado, sentindo e chorando a morte de quem padeceu aquele acidente. Vamos rezar e pedir que Jesus, que a mãe das dores, mãe dolorosa, console estes familiares que perderam esse ente querido aqui no trajeto de Camusim de São Félix. E que nos dê todos nós atentos e chamar a atenção nossa para termos prudência na direção, no trânsito. Temos que ter prudência, porque uma imprudência no trânsito pode ceifar a vida sua, mas o pior, pode ceifar a vida dos outros, né? Então, por sua vida, pela vida dos outros, muita prudência. Nunca ultrapassar sem poder. Na dúvida, não ultrapasse. Na curva, não ultrapasse. Não ultrapasse aquele limite. Se ali é só 80, então por que botar 120 se é só 80? São essas coisas que nós devemos evitar. E aí não é culpa de Deus, é fatalidade da vida. Mas Deus acolhe a nossa fraqueza, a nossa pequenez e nos perdoa. Por fim, Jesus, no Evangelho de hoje, proclamado por São João, capítulo 14, versículo 27 a 31, assim nos disse: a minha paz vos dou. Nós precisamos de paz. São Joaquim precisa de paz. O Romeiro precisa de paz. O mundo precisa de paz. Envolto a duas guerras, o mundo precisa de paz, e o Senhor nos abençoa hoje dizendo: deixo-vos a paz. E dizendo aos discípulos: deixe-os a paz, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo, porque o mundo não entende de paz. O mundo entende de interesse, de conveniência, do que lhe é mais agradável, do que ele vai render mais, do que ele vai lhe ser mais conveniente. O cristão não, renuncia a tudo isso e recebe a paz de Cristo, que é amor, que é mansidão, que é bondade. E Jesus disse uma palavra no Evangelho de hoje que eu gostaria que todos nós guardássemos esta palavra no coração. Quando ele dirige a nós através do evangelista: não se perturbe o vosso coração. Oh, meus irmãos, queridos internautas, tantas situações, tantas coisas podem perturbar o coração de cada um de todos nós. Às vezes é um problema na família, é um problema no matrimônio, é um problema no trabalho, às vezes é um problema eclesial, social, enfim, em todo lugar que houver convivência de ser humano, nós vamos ter dificuldades, sofrimento, decepções, fragilidades e pecado, que somos todos nós pecadores. Mas nosso Senhor está dizendo: diante disso, não se perturbe o vosso coração. Talvez alguma perturbação, algum sofrimento, alguma angústia pode estar tomando conta do seu coração. Jesus disse: ao invés de se perturbar, tenha fé, confie em mim, não se intimide o vosso coração. Ouviste o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque volto para o Pai. Ele já vai se despedindo, voltando para o Pai e confiando a nós, para que ninguém fique perturbado nem triste, porque o Senhor está sempre conosco, e aconteça o que acontecer, nós devemos sempre confiar em nosso Senhor, que não nos abandona, que não nos desampara, porque Ele é o nosso Deus. E foi isso que Frei Damião, Padre Cícero e Padre Biapina pregaram.
para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Olha que palavra linda. Eu procedo conforme o Pai me ordenou. Jesus não procedeu conforme o que ia agradar, porque hoje um perigo na igreja é que muita gente quer assim: eu vou ser católico, eu vou para a igreja, mas tudo tem que ser como eu quero. O padre tem que fazer o que eu quero, tem que submeter-se aos meus caprichos, tem que fazer tudo como eu acho melhor, como me é mais conveniente. Faz da igreja como se fosse um shopping ou supermercado. Casa de mãe Joana, que faz o que quer, quando quer, como quer. Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: é o que o Pai me pediu, é o que o Pai me ordenou. E ele disse: a paz que eu vos dou não é a como do mundo, porque o mundo não entende isso, e nós cristãos devemos entender. Em primeiro lugar está a vontade de Deus e não a do mundo. Em primeiro lugar está em obedecer a Deus e não ao mundo. Pode ser que para atrair uma grande multidão, bem maior infinitamente do que essa, dissesse ou se fizesse algo mais humano, atraísse mais. Por exemplo, eu tenho certeza que se dissesse assim: olha, dia 31 lá em São Joaquim vai ter a romaria, mas depois tem uma banda de forró e tem uma forrosada e tudo mais, bebedeira e tudo mais. Lotava, era 3 vezes mais. Mas eu pergunto: isso agradaria a Deus? É isso que Deus pede? É isso que Deus espera de sua igreja? É isso que Frei Damião aconselhava? De jeito nenhum. Tenho certeza que Frei Damião estremeceria de revolta. O seu túmulo lá no Pina estremeceria se nós celebrássemos a sua romaria com festa do mundo, com banda do mundo, só para ter mais gente. Antes tivesse somente uma dezena ou uma centena, mais fiel, mais obedecendo o evangelho, obedecendo a palavra, fazendo caridade, cuidando das ovelhas, cuidando de pregar a palavra de Deus. Então desejo ao querido pastor deste rebanho, Padre Leonardo, que ele obedeça cegamente aquilo que orienta o nosso querido bispo diocesano, Dom José Rui, aquilo que pede o Papa Francisco, mas principalmente as diretrizes da nossa diocese, em tornar as romarias, as expressões de religiosidade em toda a diocese, genuinamente cristã. Foi tão lindo, foi tão feliz quando Dom José Rui decretou que nenhuma festa de igreja pode ter cachaça, pode ter bebida, pode ter álcool, nenhuma. O bispo pediu. E às vezes alguém não entende, pode dizer: foi o padre que não quer, que não gosta. Sim, ele não quer e não gosta, mas está obedecendo ao bispo e a Deus e à igreja. Imagine honrar Frei Damião com banda do mundo, com forró e com cachaça e com tudo isso. Não seria romaria, seria outra coisa. E que Frei Damião rogue e defenda para que nunca São Joaquim submeta-se a isto, mas que aqui seja genuinamente, como no Juazeiro, celebrada a fé, como aconselhou Padre Cícero, Frei Damião e Padre Biapina. Mas que vocês tenham também uma grande hipersensibilidade, desculpa a redundância, hiper já é grande, mas que vocês tenham uma grandiosíssima atenção aos pequeninos e aos pobres que vêm aqui. Aquele pobrezinho, aquela pessoa humilde, é ela que faz a romaria acontecer. É ela que é importante no reino de Deus. É ela que é privilegiada no coração de Frei Damião e do Pai do Céu. Claro que com as autoridades nós devemos ter toda a atenção, todo o respeito, toda a comunhão. Não é para ter um confronto, mas você deve abraçar e, se possível, até se ajoelhar e beijar o pé de um pobre. Mas às vezes acontece na igreja e na sociedade que faz o contrário, né? Os poderosos, os ricos, os importantes, têm toda evidência, tem todo um lugar de honra, de glória e distinção. Que na romaria não seja assim, mas que na romaria o pequenino, o pobre, o humilde, seu João, Dona Maria, que vem lá de longe, juntando seu dinheirinho, gastando um pouquinho e deixando seus recursos aqui, sejam muito bem tratados, muito bem acolhidos, porque essa será a grande homenagem a Frei Damião, que amava os pobres como bom capuchinho e como bom franciscano que era. Fica aqui minha gratidão ao Padre Leonardo. Prometo sempre que cair um dia último do mês, sendo o dia possível,
às vezes tem compromisso na paróquia que não permite, mas irei para concelebrar com quem ele chamar, para concelebrar com ele, para incentivar, porque eu também muito me identifico com as romarias, pois vejo que aqui é um pedacinho do céu, é um recantinho que Frei Damião veio, viu, abençoou, contemplou e amava São Joaquim do Monte. Só este amor que Frei Damião tinha por São Joaquim, por ela aparentar e lembrar a sua Bozano da Itália, já é um grande sinal, já é uma grande graça para a nossa região e para todo o povo de São Joaquim. Que Deus nos conduza, que Deus nos proteja, que a paz esteja no coração de cada romeiro e que Padre Leonardo com o seu povo cresça cada vez mais na Romaria de São Joaquim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.